Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura microscópica que está por trás de cada pensamento, cada movimento e cada sensação nossa. É isso mesmo, vamos falar do tecido nervoso. E olha, para quem é da área da saúde, entender os neurônios e as células da glia não é só para passar na prova, não. É a base, o fundamento de toda a neurologia. Então vamos desvendar isso juntos. E para guiar essa nossa análise, a gente está se baseando principalmente no acervo incrível de anatomia patológica da Unicamp. É um material fantástico, super detalhado, que vai nos ajudar a entender a neurohistologia de uma forma bem clara. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos conhecer os protagonistas. Depois, a gente mergulha de cabeça nos neurônios e, em seguida, nas células da glia. Aí, vamos ver como eles conversam entre si e, o mais importante, por que tudo isso tem uma relevância clínica gigantesca. Então, vamos lá. Para começar, quem são os personagens principais dessa história? Pensem no tecido nervoso como se fosse um grande palco com dois atores que, apesar de bem diferentes, dependem um do outro para que o espetáculo aconteça. De um lado, temos os neurônios, as verdadeiras estrelas do show. São eles que geram e transmitem os impulsos elétricos, ou seja, são a base de toda a comunicação. Do outro lado, as células da glia. E se os neurônios são os atores, a glia é toda a equipe de produção, sabe? Ela sustenta, protege, nutre e, basicamente, garante que o cenário esteja perfeito para os neurônios brilharem. Agora, vamos dar um zoom no neurônio. E olha, ele não é uma célula qualquer. É quase uma obra de arte da engenharia biológica, toda projetada para uma única e vital missão: a comunicação. Na essência, o neurônio é isso, a unidade funcional do sistema nervoso. A evolução inteira dessa célula foi dedicada a uma tarefa: receber, processar e passar adiante informações com uma velocidade que é, sinceramente, impressionante. E como é que ele faz isso? Bem, com essa arquitetura toda especial. O corpo celular, ou o soma, é tipo a central de comando. Os dendritos funcionam como um monte de antenas, captando os sinais. E o axônio é o cabo de transmissão, que leva o impulso nervoso para frente, cada parte com uma função muito, muito clara. E aqui a gente chega num princípio biológico fundamental. No sistema nervoso, a forma dita a função. Essa variedade enorme no design dos neurônios não é por acaso, de jeito nenhum. Ela reflete exatamente as diferentes especialidades que cada um deles tem que executar. Peguem um neurônio motor, por exemplo. Ele tem um corpo celular bem grande, cheio de prolongamentos. Por quê? Para conseguir integrar um monte de sinais e enviar um comando forte e claro por um axônio longo, controlando um músculo que pode estar lá na ponta do pé. Agora, se a gente for para o córtex cerebral, encontramos as células piramidais. Esse formato de triângulo, com um dendrito principal bem longo apontando para cima, é a arquitetura perfeita para o processamento super complexo que acontece por trás do nosso pensamento, da nossa memória. E olhem só que espetáculo é essa aqui, a célula de Purkinje, lá no cerebelo. Essa árvore de dendritos imensa é uma das estruturas mais complexas do nosso corpo. É justamente essa forma que permite que ela integre uma quantidade absurda de informação, o que é crucial para a gente ter uma coordenação motora fina, precisa. Certo, demos bastante atenção para os neurônios, né? Mas agora chegou a hora de falar da outra metade da história. Os heróis anônimos do sistema nervoso, as células da glia. Podem acreditar, sem elas, nada disso funcionaria. Vamos começar pelos astrócitos, a verdadeira equipe de manutenção do cérebro. Eles dão suporte físico, criam a famosa barreira hematoencefálica para filtrar o que entra, regulam todo o ambiente químico e até participam da cicatrização. São os verdadeiros faz-tudo do sistema nervoso. Antes da gente seguir, precisamos entender um processo que é chave para tudo: a mielinização. É basicamente o ato de encapar os axônios com uma bainha isolante. E o objetivo é um só: acelerar a transmissão do impulso nervoso de uma forma espetacular. E quem são os arquitetos que fazem essa capa? Bom, são dois tipos diferentes. No sistema nervoso central, temos os oligodendrócitos. Um único oligodendrócito consegue mielinizar pedaços de vários axônios ao mesmo tempo. Já no sistema nervoso periférico, a história é outra. Lá, cada célula de Schwann se dedica a um único pedacinho de um único axônio. E essa diferença, como a gente vai ver, é crucial quando o assunto é regeneração. E para fechar o time da glia, temos a micróglia, basicamente o sistema de segurança do cérebro. Elas estão o tempo todo monitorando o ambiente.
E se percebem um sinal de perigo, como uma lesão, elas se transformam em macrófagos e saem limpando a área, fagocitando qualquer detrito ou invasor. Ok, já conhecemos as peças do quebra-cabeça. Agora, como é que elas se juntam para que a mágica da comunicação neural realmente aconteça? Como que essa estrutura toda estática vira função, vira dinâmica? A resposta começa com uma palavra: velocidade. Aquela bainha de mielina que a gente viu faz com que o impulso elétrico literalmente salte de um espaço para o outro, os chamados nodos de Ranvier. Essa tal de condução saltatória é absurdamente mais rápida e eficiente. É o que permite que o sinal cruze o nosso corpo em questão de milissegundos. E quando esse sinal super rápido chega lá no final do axônio, o que acontece? É a hora da sinapse química. De forma bem resumida, o sinal elétrico provoca a liberação de mensageiros químicos, os neurotransmissores. Eles atravessam o espacinho mínimo, se conectam no próximo neurônio e pronto! Gera um novo sinal elétrico. A mensagem foi entregue. E tudo isso nos traz ao ponto crucial para a prática médica. A gente viu como tudo funciona perfeitamente. Mas e quando essa microestrutura tão bem projetada começa a falhar? O que acontece? Pois é, uma das falhas mais devastadoras é justamente a desmielinização. Quando aquela bainha de mielina é destruída, o isolamento elétrico se perde. A condução saltatória superveloz para de acontecer. O resultado? O impulso nervoso lento, falho ou, em casos mais graves, totalmente bloqueado. E aqui está a conexão direta entre a lâmina do microscópio e o consultório. A falha de uma única célulazinha, como o oligodendrócito na esclerose múltipla, se manifesta com sintomas neurológicos gravíssimos: fraqueza, dormência, problemas de visão. O problema micro causa um estrago macro. Lembram daquela diferença entre os arquitetos da mielina? Olha a aplicação clínica disso aqui. Lá no sistema periférico, as células de Schwann ajudam na regeneração, então a chance de recuperação é bem maior. Já no sistema central, os oligodendrócitos não fazem isso tão bem e a lesão pode acabar sendo permanente. Entender isso muda completamente o prognóstico de um paciente. E a gente termina com essa reflexão para levar para casa. Como é que a falha de uma única célula, algo microscópico, pode desencadear síndromes neurológicas tão complexas e devastadoras? Ao entender a base, a gente percebe que a complexidade da neurologia está não só na beleza, mas também na fragilidade dessas suas unidades mais fundamentais.